Máquina, da Universidade Federal Fluminense. Vou apresentar para vocês os ensaios do gerador CC, ensaios com carga e conexão com estação de campo independente, estação de campo em derivação e estação de campo série. Então, pessoal, a gente vai começar pelo ensaio com estação de campo independente, tá? do gerador CC com carga, tá bom? Então, só para vocês entenderem aqui a ligação, a gente fez a conexão do enrolamento de campo, tá? Conexão do enrolamento de campo entre os bornes, os terminais C e D, tá? A partir de uma fonte independente. Então, o que a gente está fazendo é pegar a rede trifásica conectado num variac trifásico. Esse variac trifásico passa por um retificador, uma ponte de diodo, né? E esse retificador vai alimentar o enrolamento de campo passando por um amperímetro invasivo. Esse amperímetro invasivo, esse esquerdo aqui, ele está mostrando a corrente de campo. Então, quando vocês estiverem vendo o ensaio, vocês vão estar observando a corrente de campo nesse cara aqui. Esse multímetro a gente conectou na saída do retificador para poder medir a tensão que está sendo aplicada no campo, tensão em corrente contínua que está sendo aplicada no enrolamento de campo, tá bom? Então, esses dois conjuntos aqui de medidores, né, tanto o amperímetro quanto esse multímetro de cá, eles estão medindo para a gente as grandezas do enrolamento de campo que está sendo conectado de forma independente ao circuito de armadura. Já no circuito de armadura, o que a gente faz é conectar uma carga resistiva, né, entre esses dois bornes aqui. Então, esse enrolamento de armadura é conectado um amperímetro também invasivo, tá? Ele passa por um amperímetro invasivo, então esse amperímetro daqui da direita vai estar medindo a corrente de armadura, conectado a uma carga resistiva, que é uma carga de aproximadamente 800 ohms, que a gente colocou aqui, em série, tá? São dois reostatos conectados em série, com uma capacidade de 1.2 amperes, então a gente não vai chegar na corrente nominal do gerador, tá? A gente vai até 1.2 amperes aí, pode passar um pouquinho mais. E esse multímetro aqui vai estar mostrando a tensão na armadura, né? A tensão na carga, na verdade, né? A gente está medindo esse ponto aqui da tensão da carga. Então a gente vai ver como que a tensão na carga se comporta em função da variação da corrente de carga, tá bom? Então essa foi a conexão para a estação independente. Depois eu vou mostrar a gente vai realizar um ensaio, depois eu vou mostrar para vocês a conexão dos outros tipos de excitação. Então a gente vai ligar o nosso circuito aqui de potência, né, como a gente já mostrou em vídeos anteriores, e vou acelerar o motor de indução para acionar o eixo do gerador CC. Lembrando que a gente vai ter que controlar a velocidade do motor de indução para que a tensão gerada permaneça sempre... Para que essa velocidade esteja sempre no mesmo valor, né? Porque conforme a carga vai circulando aqui no enrolamento de armadura, a tendência é que esse motor ele freie, porque está induzindo torque mecânico no eixo, tá? Então eu vou regular essa velocidade para 1700 RPM, porque como é a velocidade nominal desse motor, não, eu vou regular para 1700, porque como é a velocidade nominal do motor, eu não consigo jogar ele para 1800. Isso já expliquei lá naquele vídeo anterior. Se eu tivesse colocado para 1800 aqui, com o aumento da carga, eu não conseguiria mais voltar para 1800, porque a velocidade nominal do motor de indução é 1700. Então eu vou trabalhar na nominal dele, eu tenho certeza que ele nessa velocidade nominal vai conseguir operar esse gerador CC na carga nominal dele. Tá? Então eu ajustei para 1700. A carga aqui está no máximo, tá? Todos os reostatos estão alinhados aqui para o máximo da resistência, então estou aí em torno de 800 ohms aqui. E eu vou começar a variar a tensão de campo. Então vou começar a variar a tensão de campo, aqui é a tensão residual que está aparecendo, tá? Lembrando que esse cara aqui vai mostrar a corrente de armadura e esse aqui vai mostrar a corrente de campo. Vai lá, pode aumentar aí a tensão de campo, então eu vou botar a tensão de campo até 220 aqui. Ó, como é que já baixou a velocidade do motor, tá vendo? Só naquela carga pequenininha ali de 0.16 amperes já baixou bastante. Então pode botar para 320 aí, depois eu regulo para 1700 novamente aqui.
carga do gerador CC, eu tenho que acompanhar essa corrente aqui, né? A evolução dessa corrente de carga em função da tensão de carga. Está vendo que a tensão de carga, que a vazio era 220, ela caiu para 196. Tá? Então, conforme eu for aumentando, conforme a gente vai aumentando a carga aqui, ó, eu estou aumentando a corrente de carga, né? Vou diminuindo a resistência e aumentando a corrente de carga, você vê que a corrente lá naquele medidor lá em cima vai aumentando. Tá? Olha lá, ó, a velocidade baixou, então tem que ficar sempre ligado e voltar ela para 1700, porque senão a medição vai sair errada. Tem sempre que garantir que a velocidade está sempre constante. Como eu não tenho eu poderia ter um sistema de controle que iria fazer esse ajuste automático, né? Já é uma outra competência aí que a gente poderia utilizar para esse laboratório, mas como eu não tenho, eu estou ajustando na mão. Mas então eu vou continuar aumentando aqui a carga. Foi para 0,5 amperes. Com 0,5 amperes, eu venho aqui, vejo se a velocidade está, não está. Ajustei para 1700 novamente. Aí vou tirar o ponto 0,5, 188 volts. Então eu traço mais um ponto lá na curva. Continuo aumentando a corrente de carga. Então eu vou para 0,6, por exemplo. Eu estou indo de ponto 1 e ponto 1. 0,6, eu venho aqui e vejo se a velocidade está 1700. Se não tiver, eu vou ajustar um pouquinho. Certo? Então está em 1700. E aí eu venho agora 0,6, corrente de carga, e 185 volts de tensão de armadura. Beleza? Então esse processo vai se repetindo até que a gente consiga montar a curva de carga do gerador CC, que é a relação de tensão terminal e corrente de carga. Beleza? Então, a gente vai fazer agora o ensaio em carga com o gerador CC conectado com a estação de campo em derivação, tá? Ou seja, o enrolamento de campo aqui, né, entre os bornes C e D, ele está agora conectado em paralelo com o enrolamento da armadura. Tá? Então a gente fez uma conexão aqui, ó, a gente simplesmente tirou a fonte independente e eu fiz a conexão do enrolamento de campo em paralelo com o enrolamento de armadura. Nesse caso aqui, ele continua passando pelo amperímetro. Tá? Então, ao invés de vir direto, ele passa pelo amperímetro e volta para o terminal de armadura. Tá? Por que isso? A gente fica monitorando também a corrente de campo, tá? Para a gente ter uma ideia de como que o campo está variando, porque agora a tensão que está sendo aplicada na bobina de campo vai variar, que é a própria tensão terminal que a gente vai estar monitorando por esse multímetro aqui. Tá bom? E esse amperímetro ele continua dando o valor da corrente de carga. Tá? Ou seja, se a gente quiser tirar agora a corrente de armadura, a gente tem que fazer a subtração da corrente de carga com a corrente de campo. E aí a gente tem o valor da corrente de armadura, tá? Aquela relaçãozinha lá que vocês podem deduzir também pelo circuito equivalente. Tá bom? Então a gente vai começar a fazer o ensaio agora. E à medida que a velocidade aumenta, a tensão aqui na armadura deveria aumentar. Certo? Da partida aí. Vou ligar aqui o circuito. Aumentando a velocidade. Mas a tensão, mesmo que aumente a velocidade, a tensão parou em 3 volts. Por que ela parou em 3 volts e não aumentou? Se eu for, a princípio, teria que estar induzindo uma tensão na armadura e a tensão na armadura teria que estar aumentando o campo aqui. Por que a tensão na armadura não aumenta? Isso é uma das coisas que a gente tem que se atentar. E aí vocês deram uma pausa já no vídeo aí, provavelmente para tentar responder essa pergunta. E eu vou já dar a resposta para vocês. Tá? O que acontece é que a polaridade aqui da tensão que está sendo aplicada no enrolamento de campo está fazendo com que o campo produzido pelo enrolamento seja contrário ao campo residual que tem no núcleo ferromagnético. Tá? Se esse campo produzido é contrário a esse cara, ele vai fazer com que a tensão tenda a diminuir. Se vocês lembrarem da curva de magnetização, a gente está andando, é como se a gente estivesse andando no sentido contrário da curva. Então, se a tensão diminui, a corrente de campo diminui ainda mais. E aí ela vai contribuir negativamente cada vez menos, até o momento que ela vai estabilizar no mínimo e não vai sair daquele ponto. Tá? Para corrigir esse problema, caso isso aconteça, né, a solução é simplesmente inverter a polaridade aqui no enrolamento de campo. Tá? Se a gente inverter a polaridade no enrolamento de campo, a gente consegue fazer com que
a tensão agora ela ande no caminho que a gente quer, né? No sentido que a gente quer. Então agora a tensão começa a estabelecer, tá vendo? Então agora eu já tenho tensão na armadura, tá? Para essa carga de 0,22 amperes, a tensão é de 180 volts aproximadamente. Aí agora o procedimento experimental é o mesmo daquele procedimento que a gente usou do ensaio independente. Eu venho aqui avaliando a velocidade da máquina, ajusto para 1700 RPM, tá? Deixo ela ajustada aqui para 1700, vou deixar em 1720, pronto, esse vai ser meu valor, tá? E vou aumentando a carga, então a corrente de carga lá vai aumentando. Eu posso escolher o passo que eu vou dar, eu estou usando aqui 0.3 e 0.3, ou de 0.1 e 0.1. Então eu venho e confiro aqui a velocidade, vou voltar aqui para os 1720, beleza? E aí faço a anotação desse ponto, 0.3 amperes, corrente de carga, 167 volts, você vê que já caiu em relação àquele valor. E aí eu continuo andando, fazendo esse procedimento, até que a gente chegue na corrente nominal. Nesse caso a gente não vai poder chegar na corrente nominal, porque esses biostáticos aqui só aguentam até 1.2 amperes. Então olha lá, a corrente de armadura vai aumentando, né? E a tensão vai caindo. A tensão de armadura vai caindo também. Provavelmente, não parei ali em 1.2 e 120 volts. Você vê que ela saiu de 180 volts, né, até 120. Provavelmente essa curva ela não está, ela não é linear como vocês vão encontrar aí na simulação. Por quê? Porque aqui a gente tem um efeito da reação da armadura. Um outro efeito da reação da armadura é fazer com que a queda de tensão aqui ela seja acentuada por conta da força contramotriz que é produzida pela corrente circulando no rolamento de armadura. Então, além da queda de tensão na resistência de armadura, a gente tem essa queda de tensão aí referente à reação da armadura, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é um ensaio de derivação. Agora a gente vai fazer a montagem para vocês de um ensaio sério e tentar reproduzir aquele comportamento. Bom, pessoal, então a gente vai fazer agora, a gente vai realizar um ensaio em carga com o gerador CC conectado à estação em série. Então a gente está usando o enrolamento aqui entre os bornes E e F, tá? Para essa conexão série, que são esses dois bornes aqui e essa bobina. Então a gente está ligando em série com a armadura, tá? Ela vem, sai da armadura, passa por esse amperímetro, depois volta para cá, para o enrolamento série. Do enrolamento série vai para a carga, passa pela carga, retorna para a armadura, né? Para um dos pontos da armadura, antes passando de novo por um amperímetro. Eu botei esses dois amperímetros aqui de propósito para vocês observarem que a corrente neles vai ser igual, né? Obviamente está tudo em série agora, estou com enrolamento de armadura, enrolamento de campo, tudo em série, então a corrente ela tem que ser a mesma, tá? Então deixei de propósito os dois amperímetros ali para a gente comprovar isso daí, tá? Então eu vou começar o ensaio, tá? Já está ligado o circuito de potência, começar a aumentar, e a tensão, né, como vocês já viram a teoria e comprovaram na simulação, a tensão ela não se estabelece por si só. Eu tenho que ter carga. Por quê? Porque a corrente de carga é a mesma corrente de campo. Então agora a minha corrente de carga está 0.02, ou seja, é muito baixa. Eu não tenho campo suficiente para excitar a máquina. Conforme a carga vai aumentando, né, a corrente de carga vai aumentando, ó, já passou para 0.04, e aí aqui que ela vai aumentar mais, eu começo a ter tensão gerada nos terminais, tá? E aí começa a baixar a velocidade, eu tenho que fazer novamente a regulagem, tá? Garantindo que ela está em 1700, que é a velocidade que a gente escolheu para trabalho. E aí, a gente faz o mesmo procedimento. A gente vai variando a carga e
e anotando o valor da tensão terminal, sempre garantindo que a velocidade continue invariável ali. Aí eu vou aumentar um pouquinho mais a carga aqui, ó, você vê que ela já desceu bastante a velocidade e a tensão já subiu um pouquinho mais. Então, conforme a corrente de carga vai aumentando, naturalmente a tensão vai aumentando, porque eu tenho um enrolamento de campo sério, né? A corrente de armadura, a corrente de carga, que nesse caso é mesmo valor, ó, mesmo valor, tá? É até bom para a gente checar se os multímetros estão medindo certo. À medida que essa corrente de carga aumenta, a tensão gerada aumenta, porque a corrente de campo está aumentando também, tá? Então é isso, conforme eu vou aumentando, eu vou até passar um pouco mais para a gente ver que a tensão também está subindo. Mas ó, já chega no limite da máquina, tá? Então a corrente nominal dessa máquina é 1.6 amperes, a gente não consegue chegar lá porque esses caras aqui estão limitados a 1.2, tá? Mas se a gente jogasse isso para 1.3, a velocidade já deu uma reduzida, então eu teria que vir aqui e ajustar novamente para 1700. Bom, e daí fazer mais uma tomada de dados. Então agora eu tenho 1.4 amperes de carga com 65 volts. Então você vê que nesse caso, quanto maior a carga, maior é a tensão gerada. Então esse é um comportamento do gerador sério, que vocês viram tanto na teoria e comprovaram na simulação, e eu estou mostrando para vocês aqui agora na experiência.